Boa noite a todos que estão ao vivo com a gente aqui. Boa noite, doutor Jailton. Boa noite. Boa noite. Doutor Christian. Boa noite. Eu não sou a Janaína, para quem está vendo aqui, eu não sou a Janaína. A Janaína não tomou hormônio. Meu nome é Marcos Vinícius. Janaína está vindo do trabalho, presa no trânsito, então hoje eu assumo aqui os botões. Então hoje teremos um trio aqui. O doutor Jailton, muito obrigado, já é nosso sócio-atleta aqui, já participou com a gente aqui anteriormente, vai ajudar a gente no bate-papo. E hoje o doutor Christian retornando também, outro sócio-atleta da gente, né? E hoje vai falar dos indicadores de qualidade na microclínica, que todo mundo, né, tem que trabalhar em cima da qualidade. Apesar que você fala para algumas pessoas qualidade, a pessoa tem até um trimelique quando você fala assim, qualidade. Né? Mas não tem jeito. Né? Se o laboratório quer se diferenciar no mercado ou se diferenciar para ter resultados fidedignos, tem que ter qualidade. Não tem, não é? E não é aquela, né? Acho que você vai falar, se me adiantando, não é aquela tipo assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? Que a gente tem muito também isso. Né? Então não é o caso aqui, por isso que o Dr. Christian vai falar em detalhes sobre isso. A gente agradece todo mundo que está aqui. Hoje é sexta-feira, 19h32. Aqui no Rio de Janeiro está tudo parado, está um caos aqui, um calor infernal, mas vamos levando o micromeio. Vamos levando o micromeio. Highlanders que somos, finalizando mais essa semana aqui de novembro, início de dezembro hoje, com informação de saúde para vocês. Muito obrigado a todo mundo. Dois recados. Quem quiser o certificado dessa palestra, entra no nosso Instagram, no direct, manda seu e-mail e seu nome, que mandaremos o certificado para você na semana que vem com calma, ok? E outra coisa, mandem suas perguntas no chat da gente, debateremos tudo aqui, que for possível. E quem perder essa live daqui agora, ela vai estar a partir de amanhã gravada no YouTube em 5 línguas. Então, poderemos todos ver em várias línguas. Tivemos a informação agora da nossa direção de que tivemos mais de 30 mil assistências, né? O nosso programa, então o nosso alcance de 30 mil pessoas verificando o nosso conteúdo, isso para nós nos orgulha, porque somos uma página independente, somos um movimento de divulgação de ciência, sem patrocinador nenhum, estamos aqui todos, tanto eu como Janaína, como o Dr. Jair e Dr. Christian, estamos aqui de pura boa vontade, o nosso tempo aqui, para justamente levar informação de saúde a todo mundo, não só o Brasil, mas outros países que assistem a gente depois pelo YouTube, ok? Senhores, muito obrigado. Doutor Jailton, vou te dar 5 minutos para você se apresentar, lembrar a galera quem é você aqui, e aí a gente emenda do Dr. Christian para poder já começar a apresentação aqui hoje, tá bom? Muito obrigado a vocês. Então, gente, para quem não lembra de mim, sou Jailton, sou biomédico, microbiologista. Estou vivenciando esse mesmo calor aí de Marcos, aqui no Rio, onde eu vim fazer o meu pós-doutorado em microbiologia. E aí recebi o convite, acho que até ontem, de Janaína, para participar aqui da moderação, junto com o Marcos, da palestra de Christian, que a gente já conversou bastante pelo WhatsApp, mas ao vivo, acho que é a primeira vez que a gente está se vendo. E vai ser um prazer e um momento de bastante aprendizado. Excelente. Legal. Ótimo. Eu agradeço aí o Marcos, Janaína, né? Então, na sequência, né, para quem não me conhece ainda, eu sou Christian Ribeiro, sou biomédico também, sou especialista em microbiologia e mestrando em ciências farmacêuticas. Já atuo há 12 anos com microbiologia clínica e vim trazer um pouquinho, né, do nosso dia a dia sobre, né, o que nós falamos, que será o tema da aula de hoje, que são os indicadores de qualidade da microbiologia, né? Então, como o Marcos já citou, quando a gente fala de qualidade, né, principalmente dentro da microbiologia, é algo que deixa, né, muita gente com o cabelo em pé. Mas a gente sabe que isso, né, faz parte da nossa prática diária, no dia a dia, basicamente, a gente lida, né, dentre as nossas rotinas, os nossos protocolos, a gente tem qualidade, né? Então, a qualidade em si era algo que era aquela cereja do bolo, né, algo diferente que as pessoas faziam entre si, pensando principalmente, né, em diferenciação de laboratórios, e hoje, né, principalmente aí com o advento da atualização da nova RDC 786, né, isso passa a ser uma obrigação. Então, aqui eu coloco um pouco, né, do que a gente vivencia no nosso dia a dia, algumas sugestões, ideias e um bate-papo descontraído, né, sobre o assunto que é de grande relevância dentro da microbiologia clínica.
né? Então, a cada dia nós temos vivido, né, e vivenciado a importância, né, dos resultados de microbiologia, o papel da microbiologia frente ao diagnóstico de doenças infecciosas. Então, cada vez mais a gente tem visto, né, o cenário cada vez pior da resistência bacteriana e, obviamente, né, falando dos exames laboratoriais, a gente precisa ali ter indicadores de desempenho que vão mostrar aí, né, como que a gente consegue medir a qualidade do nosso laboratório, ok? E aí também eu fico à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Ó, Christian, só vou, antes que você comece, né, eu vou lembrar aqui, né, o meu papel aqui de da Pitaco, né, que é justamente quem não gerencia não mede, ou quem não mede não gerencia, né? Perfeito. Então eu vejo já muito. Começa assim, inclusive, né? Eu coloquei aqui a frase de. Começa aí, eu não vi. Isso aí. Né, que fala de fato isso. Porque a gente sabe que aquele laboratório que não tem número, não tem fato, não tem dados para discutir, é tudo no gogó, né? Você sabe que o auditor fala assim, prova, né? Exatamente. Então, aquela velha pergunta do auditor que deixa todo mundo tremendo, tipo assim, você faz assim? Prova para mim. Exatamente. Vamos lá. Então, basicamente, gente, eu coloquei aqui como conceito, né, o que é um indicador. Então, para quem ainda não sabe, né, é uma relação matemática que mede numericamente os atributos de um processo e dos seus resultados, né? Então, através dos indicadores de qualidade, obviamente, esses são os indicadores de desempenho, porque a gente também tem indicadores estratégicos, né, pensando em uma gestão laboratorial, mas aqui, de fato, a gente precisa o quê? Avaliar como estão os nossos processos, né, e também correlacionar com os nossos resultados. Então, será que o que eu tenho feito diariamente na bancada de microbiologia, né, está sendo executado da forma correta? Como eu consigo mensurar isso? E aí, como o Marcos, né, citou, quando a gente fala de qualidade, tem uma frase de Huram que ele coloca isso de uma forma bem clara, que é basicamente o controlar, né? Então, para a gente saber o que está acontecendo, a gente precisa gerenciar, controlar, porque se a gente não faz essa mensuração, se a gente não mede, não controla, a gente não sabe o que está acontecendo. E conforme ele colocou lá nas auditorias, né, então eu já coloco aqui a importância dos indicadores, né, para a gente avaliar o desempenho, mas que também, né, são critérios quando a gente pensa em certificação, né, seja aí uma ONA, uma Chemento, uma JCI. A gente sabe que hoje essas empresas, né, que têm aí essas certificadoras que certificam e avaliam a qualidade do laboratório, de fato ela precisa, né, que a gente evidencie o nosso processo e os nossos resultados. E aí o indicador é uma das formas da gente mostrar ali o nosso dia a dia, o que a gente está fazendo, aonde a gente está chegando. Então, eu coloquei aqui alguns 12 indicadores, né, que são cruciais dentro da microbiologia, e aí a gente vai pensar, né, então, para que serve um indicador? Para que eu vou fazer isso? Porque muitas das vezes, né, o profissional ele pensa que é algo, o gestor está me obrigando a levantar esse dado, né, então eu vou lá, forneço esses dados numa planilha de Excel, ou coloque um software de qualidade, ok, né, eu fiz o que me pediram, mas que na verdade não, né, a gente precisa utilizar esses dados como dado estratégico para quê? Então, eu coloquei aqui como ponto de melhoria, né? Então, através dessa análise, a gente consegue evidenciar, né, alguns pontos de melhoria, a gente consegue, de fato, analisar o que está acontecendo dentro do nosso setor, pensar nos nossos processos e rotina, tomar algumas ações, né, sejam elas ações corretivas, ações preventivas, né, frente a uma ação, frente a um exame específico, pensar no ciclo PDCA, né, então quando a gente fala de qualidade, o ciclo PDCA ainda é bastante utilizado, né, porque a gente consegue tomar ações, consegue fazer, né, um planejamento, executar e a partir de então avaliar se aquilo que nós criamos deu certo. E também as tendências, né? Então, por mais que em algum momento, né, esses dados mostram que a gente está no caminho certo, a gente também consegue perceber as tendências, né, e criar possibilidade ali, ferramentas de melhoria. Então, como eu disse, né, eu trouxe os principais indicadores que nós temos dentro da microbiologia. Então, aqui eu já coloquei de cara um gráfico, né, para a gente conseguir avaliar. Então, como eu disse, né, a gente precisa mensurar os dados, né, matematicamente. E aqui eu tenho um indicador, né, que eu acredito que seja um dos principais dentro da microbiologia clínica, pensando principalmente no serviço hospitalar, que é o monitoramento das hemoculturas contaminadas.
Então, a gente sabe que a hemocultura hoje, né, é um dos exames mais ricos dentro da microbiologia, que nós levamos informações muito importantes, né? Pensando em sepse, pensando em bacteremia, fungemia, a gente sabe, né, que hoje, principalmente dentro dos hospitais, dentro das UTIs, a principal causa de morte, né, são a sepse. Então, de fato, a gente precisa repensar nesse exame, que é um exame que precisa estar alinhado ali todos os quesitos relacionados à qualidade. E a gente sabe, né, que o pré-analítico da hemocultura é algo que é muito importante, né, para que a gente tenha sucesso na conclusão do exame, né, que basicamente é evidenciar o micro-organismo que possa estar causando essa infecção. E aí, de fato, aqui o primeiro desafio que entra ali no pré-analítico, de fato, são as contaminações. Então, a gente sabe que para a coleta de hemocultura, a gente precisa de processos diferenciados que vão fazer com que a gente minimize as possibilidades de contaminação. Então, se eu utilizo um álcool lá, por exemplo, para coleta de um sangue, né, uma hematologia, uma bioquímica, aqui eu sei que em alguns momentos eu preciso utilizar outros antissépticos, como, por exemplo, a clorexidina. Então, aqui é muito importante esse monitoramento, porque se a gente não faz uma boa dissepsia da pele, né, nós vamos possibilitar as contaminações ali de patógenos, na verdade, de micro-organismos que vão estar contaminando, né, aquela região da coleta. E não só, né, pensando ali no membro, onde eu vou fazer a coleta, e também nos frascos, né? Então, a gente sabe que os frascos, né, ficam lá no estoque, dentro de uma maleta, então também a importância da higienização ali dos frascos, né, algo que a gente precisa deixar bem amarrado ali no processo pré-analítico. Então, aqui eu trouxe um gráfico, né, que faz esse monitoramento. Então, aqui eu tenho de janeiro até outubro. Então, como eu faço esse monitoramento? Eu tiro um relatório, a gente tira lá um relatório mensal de quantas hemoculturas foram coletadas e fazemos, né, com o denominador de quantas hemoculturas foram contaminadas. E aí, como a gente sabe dessas contaminações? Então, a literatura ela traz que se você tem ali um conjunto de 3 hemoculturas ou 4 que foram contaminadas, em mesmo momento, mas sítios diferentes, e aí dentre essas 4 amostras, você tem lá uma amostra com Staphylococcus coagulase negativo, por exemplo, você tem ali uma sugestão de contaminação. Então, é repensar, porque eu tinha 4 frascos lá, pensando em aeróbio e anaeróbio, e por que apenas um frasco eu tive lá um crescimento de um micro-organismo que provavelmente é um colonizante, contaminante de pele. Então, obviamente, isso vai sugerir que foi uma coleta mal realizada. E com isso a gente já começa a pensar nas nossas ações que a gente precisa tomar. Então, a recomendação hoje é que a gente faça o quê? Um rastreio dessa coleta, que a gente crie mecanismos para a gente conseguir mapear e rastrear qual foi a pessoa, o colaborador que foi responsável por aquela coleta. Por quê? Porque uma das minhas ações, obviamente, vai ser o quê? O treinamento dessa equipe. Então, como eu disse, a ação direta, basicamente vai ser lá no pré-analítico, uma vez que esses micro-organismos estão envolvidos, durante a coleta. E aí a gente tem diversos impactos, que são os impactos negativos, que são ocasionados ali de uma contaminação. Então, por isso que eu já trouxe esse indicador como o principal e o primeiro, porque, quando a gente tem ali um frasco contaminado, a gente perde a possibilidade de resgatar ali, de fato, o patógeno que possa estar lá causando a infecção. Então, a gente tem lá, de fato, um evento adverso, e a gente sabe que numa sepse, por exemplo, se o paciente não tiver com antibiótico microbiano exato para tratar aquela infecção, ele pode ir a óbito por não ter um tratamento adequado. Então, por isso que a gente tem na literatura valores que são valores aceitáveis, que basicamente gira em torno de 3% a 5%. Então, aqui vejam que nesse gráfico a minha meta é 3% no meu serviço, mas a gente, vocês conseguem ver aqui que a gente tem aí algumas taxas de 1%, 1,9%, e isso ainda continua sendo ruim. Então, a gente precisa repensar e tentar zerar isso.
né? A gente sabe que é um desafio muito grande, né? Principalmente quando a gente tem uma equipe muito grande, um volume de coleta muito grande. Esse Troca de desafio pessoas, né? Você tem troca de pessoas. Quando a equipe... exatamente, troca de pessoas. É interessante o indicador, né? Que é o básico quando você olha aqui, que a primeira coisa que a gente tem que ver, tipo assim, você está falando que 1,5, 1,9, 2 não é o ideal. Quer dizer, isso aí já é uma outra visão do próprio indicador para melhorar aquilo que está bom, né? Exatamente. E aí, quando você tem um pico aqui em junho, isso já te levanta, né, na análise, é tipo assim, houve um evento aqui. O que Qual aconteceu? evento? Exatamente. Ou foi troca de pessoa, entrou pessoa nova, um cara que nunca coletou, começou a coletar, né? Que aí fica mais fácil se você fazer, como você falou lá na frente, a ação corretiva, né? E aí, eu já vi em alguns lugares, né? Porque quando a gente trabalha com a parte de automação, é fácil você ver isso, você gerar os gráficos. É quando você está assim, todo mundo 1%, de repente vai para 20%, e o resto do ano fica tudo 20%. Então, na verdade, não é um evento. Houve alguma coisa na rotina que trocou tudo, né? E aí o pessoal da micro vai ter que entrar com o pessoal da enfermagem, CCI, para saber o que aconteceu, porque não foi como você está falando aqui, um evento em junho, depois voltou ao patamar de 1,6. Se ele fosse 3, 3,9, 5, 6, 7, 8, tipo assim, aí já é tipo assim, alguma coisa, exatamente. E aí é importante, né, como eu falei, a gente monitorar isso mensalmente, né? Então, obviamente, aqui no mês de junho, as ações, né, obviamente, precisaram ser intensificadas porque algo de anormal aconteceu, né? Então, como o Marcos pontuou, aqui a gente consegue, de fato, criar uma análise e criar ações imediatas. E aqui, de fato, né, eu trouxe até aqui para poder mostrar, foi isso que aconteceu. Né? Então, por conta dessas questões, né, de enfermagem, PL, enfim, houve troca de equipe, né? Então, trocaram lá a equipe que tinha, né, grande parte dela, técnicos de enfermagem para técnicos de laboratório. E aí, né, obviamente, todos eles tiveram esses treinamentos, mas, né, acabou que ali durante o dia a dia a gente percebeu que teve um aumento aí dessas contaminações, né? Então, é muito importante a gente criar esse processo de rastreabilidade para a gente conseguir entender o que acontece, né? E também relatar isso, né? Então, todo indicador, a gente também tem que ter lá um campo, né, para que a gente consiga descrever essa análise, né? Então, lá no ano que vem, por exemplo, eu vou olhar para trás e vou pensar, opa, o que aconteceu lá em junho? E se isso, né, se isso que eu contei para vocês ficar simplesmente na minha cabeça, eu vou ter esse dado perdido, porque eu posso esquecer, né? Então, a gente precisa descrever, né, de mês a mês, tudo que aconteceu. Né, e eu estrangulo melhor e digo que a gente pode fazer monitoramento diário. Né? Então, se eu percebo ali no meu dia a dia um aumento, por exemplo, de um Staphylococcus coagulase negativo, de bacilos, enfim, eu já consigo também criar de uma forma mais emergencial algumas ações para poder ter melhorias, né, ali da qualidade do nosso serviço. Tá? Então, basicamente, né, os indicadores, quando a gente fala de valores matemáticos, esse é o melhor cenário para a gente conseguir fazer uma avaliação. Né? E aí, a partir disso, também a gente consegue destrinchar o dado, eu consigo, né, fazer um dado desse, por exemplo, por setor. Então, se eu sei que lá na UTI, né, eu sei que eu tenho uma demanda maior, é um setor mais crítico, então eu posso criar um indicador desse, né, tirar esse geral e criar um indicador lá da UTI, né, porque assim também a gente consegue verificar o caminho que a gente precisa conduzir. Então, pensando aqui, por exemplo, em um treinamento de equipe, uma reciclagem. Então, qual é o setor que eu tenho uma prevalência maior dessas contaminações? Então, obviamente, esse precisa ser o primeiro setor, né, que a gente vai conversar, que a gente vai retreinar, avaliar a possibilidade dos frascos, né, terem contaminação. Outro fator que é muito importante é a coleta, né, em dispositivos, como, por exemplo, os catéteres, né? Então, a gente sabe que são dispositivos que podem já estar colonizados. Então, essa coleta ela não é recomendada, né? Só se, de fato, tiver que fazer ali uma avaliação de uma infecção de corrente sanguínea associada ao catéter, aí sim faz sentido. Né? Mas às vezes a gente sabe que tem um paciente crítico, né, que não conseguem coletar, não conseguem uma volemia suficiente, aí acabam, não, vamos coletar aqui pelo catéter e tal, profunda, que vai ser mais fácil. Mas aí a gente tem que lembrar
que também existe, né, essa possibilidade de contaminação. E aí a gente também precisa ter esse dado, né? Então, se eu vou coletar lá de um catéter e de algum dispositivo, por exemplo, eu preciso descrever ali a informação no frasco, né, que esse sítio de coleta foi um sítio diferenciado. Então, quando a gente começa a rastrear o nosso processo, a gente também tem possibilidades, né, de encontrar as falhas e, obviamente, né, criar ações específicas para conseguir fazer alguma resolução, criar ações que sejam, né, preventivas ou corretivas para que a gente melhore esse cenário. Então, aqui vocês podem perceber que no mês posterior a gente já teve aí, né, uma queda de quase, né, a metade da taxa de contaminação que nós tivemos em junho. Né? Então, a gente olha aqui, opa, vamos correr, né? Vamos criar ações, porque a gente sabe que a gente precisa melhorar. As análises são em reunião mensal? Ou, como você falou, pode ser uma brevidade maior? Acontecem mensalmente, né? E se a gente percebe intercorrências durante o mês, a gente coloca lá uma reunião extraordinária. Tá? E aí, por exemplo, esse serviço é um serviço que a coleta é da enfermagem. E aí também a gente já consegue alertar toda a equipe de supervisão, né, para melhorar a conversa, melhorar o monitoramento. Porque o grande problema é que sempre essa conversa de indicador, né, ela é interdepartamental. Né? Não, na verdade, a micro ela é o final da cadeia. Né? Você está vendo o que aconteceu. Mas isso pode estar lá na coleta, no transporte da amostra. Você tem vários departamentos envolvidos, né? E acho que é sempre difícil, né? Quando você tem que fazer, não, eu não posso fazer uma reunião eu comigo mesmo, né? Eu tenho que fazer uma reunião e tem que deixar os outros, né? Os outros departamentos, seja enfermagem, CI, coleta, inteirados de tipo assim, olha, existe um problema que é de todo mundo, que às vezes, eu não sei, doutor Jailton, como é que você vê isso? Porque às vezes, eu já passei na minha vida com isso, quando você levanta um indicador, seja ele de qualquer coisa, de performance, né? Que está fora daquilo que é esperado, e você levanta isso, olha, foi naquela ação, tipo assim, não é meu, não, ou seja, a pessoa toma aquilo como, tipo assim, uma ofensa, e na verdade não é a tendência do ser humano, né? O ser humano não aceita crítica, né? Seja ela construtiva ou não, ele é difícil de aceitar. Doutor Jailton, o que você acha disso? Como é que é essa parte de comunicar e interagir com os outros departamentos? Eu acho que, primeiro, essa questão da comunicação é muito difícil, né? Ninguém quer aceitar que está errado. Então, sempre acham que a gente está apontando o dedo. Na verdade, a gente não busca um vilão. A gente busca, como o Christian falou, melhorar o processo. Mas essa é a fama da qualidade. Né? Exato. Se a gente encontra um processo que está saindo da nossa linha, da nossa meta, então algo está errado. A gente precisa descobrir onde é que está esse erro para que a gente possa implementar medidas de qualidade, para que a gente consiga estabelecer treinamentos com a equipe, outras estratégias para que realmente a gente consiga voltar à normalidade. Já aconteceu em um hospital que eu trabalhei, no laboratório, e aí algo parecido com esse gráfico que o Christian mostrou. Então, em um mês, a gente tem um índice muito grande de contaminação por uma bactéria, era um bacilo gram-positivo, o Paenibacillus. E aí a gente teve uma incidência muito alta de casos. E aí, tipo, muitos médicos ligando para o setor, querendo tratar, por que a gente não liberou antibiograma, só liberou identificação. Então, isso já é um outro transtorno que a gente traz para a microbiologia. E aí lá vai a gente. E se o médico recebe a informação de uma bactéria que não é comum, é uma coisa incomum, aí já causa o caos, né? O que é isso? Como é que aconteceu? E às vezes é um contaminante. Na verdade, é um contaminante. É complicado. E aí, justamente, aí lá vai a gente tentar descobrir de onde estava vindo essa contaminação. Então, a gente conseguiu perceber que, na verdade, era a tampa do frasco de hemocultura. Então, as pessoas que estavam fazendo a coleta não estavam fazendo a descontaminação adequada. Então, estava terminando introduzindo a bactéria na garrafa de hemocultura. Então, como o Christian falou, então a gente conseguiu detectar onde é que estava a falha, e a partir disso, a gente foi treinar todo mundo, como a gente não determinou, né? Quem estava causando isso, a gente fez uma reciclagem com toda a equipe sobre como deve ser a coleta, passo a passo, descontaminação, e aí a gente voltou à normalidade. Exatamente. É importante salientar também
que mesmo sendo, né, um indicador de desempenho, aqui também a gente consegue monitorar e alertar também as questões que envolvem os custos, né? Então, como nós colocamos, por exemplo, se eu fico gastando muito mais, perdendo o painel, se eu perco insumos para ter que identificar um micro-organismo contaminante, né, a gente meio que está jogando dinheiro no ralo, né, porque eu poderia estar investindo em um diagnóstico, né, com uma maior assertividade, pensar em outra metodologia, outro equipamento, mas eu estou tendo que gastar, né, obviamente, ali para fazer a identificação de uma contaminação e que, de fato, é um resultado, né, que a gente tem que ter muita atenção na liberação, porque isso também pode impactar o quê? Na utilização de antimicrobiano inadequado. É o que vai aumentar o custo mais ainda, né, extra-laboratorial. Você vê como é que uma coisa leva a outra. Você tem cascata, um micro-organismo que é um contaminante, ele é liberado, alguém se desespera, quer tratar, começa a tratar e, na verdade, ele nem é causador de nada. Exatamente. Você vê como é uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Exatamente. E aí também, como o Christian falou, a micro, o pessoal costuma dizer que a micro se tornou caro, né? Mas aí uma das coisas que gera lucro para micro é justamente as culturas negativas. Então, como ele falou, se eu estou precisando gastar insumo por causa de micro-organismos que, teoricamente, são contaminantes, então está aumentando o custo para o setor, e aí depois a gerência do laboratório vem cobrar da microbiologia. Então, isso é outro problema. Exatamente. Então, isso acaba sendo muito importante, né, para a gente também, né, conversar com a gestão do laboratório, sinalizar, para que a gente, né, consiga lá criar ações quanto a isso. Então, mais uma vez falando da importância desse monitoramento. E aí, então, coloquei aqui outro, né, indicador que também é muito importante dentro da microbiologia, principalmente tendo em vista, né, que é o nosso carro-chefe, as uroculturas. E aí, mais uma vez, é um exame que a gente tem que avaliar a qualidade e realizar monitoramento, né, frente à liberação desses exames. E aí a gente sabe que o maior desafio das uroculturas também são as questões associadas à contaminação. E aí eu coloquei aqui 2 pontos, né, que a gente deve levar em consideração, né? Então tem bastante artigo que levanta, né, algumas questões que monitoram a questão do tempo de processamento e a questão da higienização antes da coleta. Então, são 2 pontos aí que são bem importantes, né, seguir à risca, protocolos que devem ser seguidos para que a gente não tenha altos índices de uroculturas contaminadas, né? E aí alguns artigos já até trazem, né, que muito mais o tempo de processamento do que a falha na higienização antes da coleta. Né? Então, o tempo o qual, né, o paciente coleta a amostra até o momento do processamento é crucial, né, para que a gente não haja ali multiplicação de micro-organismos colonizantes. Né? Então, de fato, repensar, né, mapear o processo. A gente sabe que, idealmente, a urocultura ela deve ser processada em até 2 horas após a coleta, isso em temperatura ambiente, e se não, né, se não tiver a possibilidade de ser processada durante esse período, colocar em refrigeração, né, em temperatura de 2 a 8, mas a gente sabe que no dia a dia isso é um desafio enorme. Quem nunca recebeu um frasco de urina estufado e falando assim, quem vai abrir isso? Exatamente. Igual então, champanhe. Você vai abrir e vai fazer assim. Os setores, né? O próprio paciente, às vezes, não tem a informação. Então, até coloquei aqui, né? Se a gente pensar no pré-analítico, pensar na nossa fase pré, a informação, né? Como que essa informação, ela precisa chegar até o paciente, né? Então, informação escrita, informação verbal, porque às vezes a gente pode ter lá um paciente, por exemplo, que não sabe ler. Então, a gente deve pensar o quê? Informação verbal, explicar para ele, perguntar se ficou muito claro, porque aqui vai ser o crucial. Né? A gente sabe que 80% dos erros, né, que ocorrem dentro do processo de análises clínicas, basicamente é no pré-analítico. Né? E essas informações, elas são cruciais para que a gente consiga, né, ter ali sucesso nas amostras. E aí eu trago também, né, uma informação importante que é sobre as recoletas. Né? Então, muitas das vezes, quando a gente tem urocultura contaminada, existem laboratórios que têm protocolos de solicitar uma nova coleta. Porém, né, a gente tem aí o viés da utilização de antimicrobiano, ou antisséptico urinário. E aí a gente sabe que, de fato, a urocultura ela vai vir negativa. Então, é bem importante repensar sobre isso, repensar sobre, né, a necessidade dessa nova coleta e quando, né, haver essa nova coleta. Então,
principalmente na utilização de antimicrobiano, a gente sabe que vamos repetir o exame, vai ser negativo e não é isso, né, que obviamente o médico esperava para poder determinar o tratamento. Então, de fato, é algo que deve ser revisto, deve ser monitorado. Coloquei aqui como uma meta 5%, né, mas quanto menor, a gente sabe que a gente consegue ter sucesso. Esses dados na literatura a gente acha dados até maiores, né, superiores, principalmente quando a gente pensa em serviço hospitalar, né, que contempla ali urocultura em pronto-socorro. A gente sabe da dificuldade que é coletar, né, a urina quando você não tem uma boa estrutura. E aí cabe o serviço também repensar, né, em melhorias contínuas, como, por exemplo, disponibilizar lenço umedecido. Né? Então, já tem alguns laboratórios que fazem isso, pensando, né, em minimizar essa chance de contaminação ali no momento da coleta. Né? Então, orientar o paciente a fazer uma boa higienização. Crianças, né? Então, a gente também tem muita dificuldade com criança. Então, pai, mãe, passa muita dificuldade para ter que coletar esse material, porque na maioria das vezes, né, obviamente, eles não querem que os filhos sejam sondados, então ali eles ficam naquela dificuldade, naquela espera na utilização daquele saco coletor, e que muitas das vezes, né, acaba contaminando lá com fezes, né, então, de fato, urocultura em criança é um outro papo, é um outro desafio ainda maior, e que, obviamente, a gente precisa monitorar. Né? Então, aqui eu trago mais um indicador que a gente deve monitorar. Então, aqui é o modelo a ser seguido basicamente mesmo. A gente monitora quantas uroculturas foram processadas e faz o levantamento, né, de quantas tiveram lá crescimento polimicrobiano. Então, aqui é um dado bem importante. O nosso público aqui é bem heterogêneo. Então, só para pegar para todo mundo, né? Não pegar só quem já está dentro do fluxo e sabe de cabeça tudo que você está falando isso aí. Uma dúvida que bateu aqui, você falou sobre a meta, né? A meta de contaminação na hemocultura, a meta de contaminação de urocultura, a meta de contaminação em outras amostras. Isso vem de um consenso, ou cada laboratório escolhe, ou, para todo mundo entender que está aqui na live, né? Ou tipo assim, olha, eu quero me certificar no CAP americano. E aí o CAP já tem a disponibilidade de tudo o que ele vai buscar, inclusive aquilo que seria uma não conformidade. Funciona assim para cada certificação ou não? Ou cada um define aquilo que é do seu dia a dia? Como é que é feito? Na verdade, a gente tem isso, né, disponível, por exemplo, pela SBPC e basicamente as literaturas, né, em microbiologia. Então, são, né, os dados que nós utilizamos de fato são esses, né, presentes em literatura e na Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Né? Então, lá contempla, né, na verdade, são recomendações, né, para que você tenha, né, ali um desempenho adequado e consiga monitorar a qualidade do seu serviço, né, pensando nesses indicadores de desempenho. Beleza. Aqui, de fato, então, nós temos os outros indicadores, né? Então, quando a gente começa a repensar, né, nos demais indicadores de qualidade, a gente precisa também pensar no tempo de liberação. Né? Então, a gente sabe que microbiologia, né, acaba sendo um setor bem diferenciado por conta, né, da demanda, né, de dias na liberação de resultados. Mas a gente sabe que existem lá os exames diretos e que também a gente precisa monitorar, né, o tempo de liberação desses exames. Então, eu coloquei aqui também, né, o monitoramento do tempo de liberação das bacterioscopias. Né? Então, como eu penso lá num diagnóstico de meningite bacteriana, a gente sabe que o mais rápido, né, possível ali a liberação de um GRAM vai determinar, né, a conduta exata para a escolha do melhor antimicrobiano. Então, controlar esse tempo é bem importante, né? Principalmente pensando em um serviço hospitalar, 24 horas, será que essas bacterioscopias estão sendo liberadas com qual tempo? Então, monitorar esse tempo e avaliar, né, se a gente tem ali um tempo de liberação que seria um tempo adequado. Porque se eu penso aí um tempo superior a 12 horas, 24 horas, não, só a microbiologia que faz a leitura lá da bacterioscopia. Então, se entrar uma meia-noite, não vai fazer só amanhã, 7, 8 horas, quando entrar alguém lá na microbiologia. Né? Então, a gente sabe que são exames críticos que a gente não pode ter, né, esse tempo aí, né, por mais de 4 horas, 12 horas. Então, aqui também eu coloco a importância, né, do monitoramento do tempo de liberação.
Também é bem importante, né, o monitoramento das baciloscopias. Então, pensando lá no diagnóstico de tuberculose, a gente sabe que nem todo serviço hoje, né, tem o PCR disponível, então ainda, né, um dos exames, né, que fazem parte da possibilidade do diagnóstico de tuberculose são as baciloscopias, e aí também, como qualidade, a gente coloca ali o tempo de liberação como algo que é crucial, né, para a liberação desse exame. E também o reporte dos resultados críticos, né, porque de nada vale eu fazer lá uma leitura, né, de uma bacterioscopia, liberar lá no sistema com 1 hora, 2 horas, mas, né, eu preciso fechar lá, colocar a cereja do bolo, que é a comunicação, né, porque a gente sabe que nem tudo que vai para o sistema, o médico ele vai avaliar naquele mesmo momento. Então, aqui eu também coloco, né, sobre o monitoramento dos resultados críticos, né, então a gente sabe que uma baciloscopia positiva, uma bacterioscopia de um líquor é positiva, né, uma tinta da China, então são exames que são bem críticos e que a gente precisa, né, dessa comunicação imediata. Então, eu coloco aqui também, né, como possibilidade de indicadores para a gente conseguir mensurar esses tempos, né, então, qual é o tempo, né, que eu estou comunicando esses resultados críticos, né? Então, aqui também são ferramentas bem importantes para monitorar a qualidade dentro da microbiologia. Aqui também eu trago, né, alguns indicadores que são externos, que basicamente são indicadores de concordância, que também é muito importante para avaliar a qualidade do nosso serviço. Então, aqui eu coloco, por exemplo, a concordância, né, a correlação das baciloscopias com a cultura de micobactéria. Então, será que os avaliadores dessas baciloscopias, né, estão sendo bem treinados? Será que eles conseguem evidenciar lá os bacilos de Koch presentes na lâmina? Porque se eu tenho lá um índice, né, de muitas culturas positivas e ao passo que eu tenho lá, né, um índice bem menor de baciloscopias negativas, eu preciso parar e pensar que, obviamente, né, isso não está legal, isso não está certo. Então, a gente precisa também fazer essa correlação entre exame direto e cultura. E aqui também eu citei os casos de fungo, né? Então, a parte de micologia também é muito importante, né, pensando no exame direto, né? Então, a gente sabe da complexidade, né, e da questão que precisa de uma visão boa de um microscopista, né? Então, a gente precisa treinar esse avaliador, precisa validar, né? Então, a gente tem aí algumas rotinas, né, como duplo observador, exames externos, que vão conseguir, né, fazer esse monitoramento se de fato ali aquele analista ele consegue, né, encontrar as formas presentes ali no exame direto. Então, esses dois indicadores também são bem importantes, né, pensando em indicador interno. E aqui também eu trago sobre retificação de laudo, né? Então, a gente sabe que isso aqui tem impactos, né, bem importantes, não só dentro da microbiologia, mas nas análises clínicas de uma forma geral, né? Então, você vai lá e libera um resultado, daqui a pouco, opa, ou é o médico te ligando, ou alguém que acaba vendo que aquele resultado, né, não é o resultado que deveria estar liberado, né? Então, obviamente, a gente tem que retificar, tem que colocar uma frase de retificação, avisar o setor, né, avisar o médico, a gestão, e isso também deve ser algo que deve entrar para o nosso indicador de qualidade, né? Porque se você aumenta o seu índice de retificação de laudo, obviamente, né, algum problema interno a gente precisa melhorar, precisa criar ações de melhoria. Então, será que são profissionais que não estão capacitados? Será que são profissionais, né, que não querem mais atuar naquele serviço? A gente sabe que isso acontece, por mais que não deveria, mas às vezes a pessoa está ali, né, opa, não quero estar mais aqui, então vou arrumar uma forma de não estar mais, né? Então, a gente consegue avaliar a qualidade da equipe, a qualidade do profissional e criar ações, né, para poder minimizar. E, obviamente, né, a gente sabe que isso traz impactos muito negativos, né, para o paciente, porque a gente sabe que, né, mais de 70% das tomadas de decisão médicas são com base nos exames laboratoriais, né? Então, aqui a gente precisa repensar e criar ações muito estratégicas, né, para que esse índice ele se mantenha ali no zero, né, que a gente não tenha retificações. Até aqui tudo certo? Alguém tem alguma dúvida aí?
alguma dúvida no chat? Marcos e Jailton, tudo bem? Não, nenhuma pergunta por enquanto aqui. Por enquanto, nenhuma pergunta. Perfeito. E aqui eu coloquei também, né, um indicador que é muito estratégico, que avalia o desempenho da microbiologia, que é o controle de qualidade externa. Então, aqui eu coloquei o exemplo, né, da Controlab. Então, a Controlab hoje tem uma periodicidade trimestral, que eles enviam lá bactérias hospitalares para que a microbiologia, né, consiga evidenciar qual é o micro-organismo e realizar os testes de sensibilidade conforme o BRCAST. Então, nós temos aqui, né, eu tenho uma tabela que tem os resultados do participante. Então, para quem não conhece, né, esse exame, ele chega para a gente como exame cego, né, então chega lá uma amostra e um caso clínico para eu identificar qual é aquele micro-organismo. Né? Então, a gente faz o processamento dessa amostra, isola o micro-organismo, identifica, realiza os testes de sensibilidade e encaminha, né, esses dados para que essa empresa, né, faça uma avaliação. Né? Então, essa certificadora ela avalia os processos do laboratório, então ela verifica, né, se as bactérias que foram enviadas são de fato as bactérias que foram identificadas, e depois eles vão dando a nota, né, conforme aí as rodadas anuais. Então, como eu falei, acontecem de forma trimestral, e aí durante o ano a gente então tem 4 rodadas. E aqui, né, percebam que, graças a Deus, o nosso laboratório teve aí 100%, né, desse desempenho. Então, aqui, de fato, se eu não consigo, né, identificar um micro-organismo, a minha nota, com certeza, que é reduzida, né, e algumas ações precisam ser tomadas, né, quanto a esse resultado. Porque se eu tenho uma falha nesse meu indicador externo, obviamente eu estou falhando internamente. Né, eu estou identificando micro-organismos na minha rotina diária que não deveriam ser daquela forma. Né? Então, esse dado é um dado muito importante para levantar informação de como o seu laboratório está, como que a sua rotina, o seu dia a dia tem se portado, né, frente às amostras recebidas. Né? Então, a gente também tem outros analitos, como a baciloscopia, GRAM, enfim, né, todos os exames hoje a gente tem, né, tanto o controle interno, né, que a gente faz as nossas rotinas internas de controle de qualidade, e também, né, os controles externos. E aí vale a pena a gente também colocar isso no indicador para a gente avaliar, né, como isso tem sido aí no momento anual, né, fazer essas análises anualmente e depois, né, conseguir fazer uma análise ao longo dos anos, né, para verificar ali o que acontece de ano a ano. Hoje, a grande maioria dos laboratórios faz um controle de qualidade externo, né? Sim, a grande maioria. Ela obriga que tenha um indicador externo, né? Faça uma avaliação de controle externo de qualidade. Então, precisa ter hoje, né? Nós temos no Brasil a Controlab e o PNCQ, né, que são 2 empresas que fornecem esse serviço, e basicamente sempre nesse formato, né? Que é o exame cego, a gente recebe a amostra, processa e reporta lá os resultados. E aí, por último, aqui eu coloco, né, sobre a satisfação dos nossos clientes. Né? Então, a gente sabe que ali dentro do laboratório de análises clínicas, nós temos os nossos, né, clientes internos e externos. Então, basicamente, o paciente e também o médico, né, que prescreve ali os exames para aqueles pacientes. E aí também é uma informação importante para a gente saber a satisfação, né, ali desses nossos clientes. Então, de forma periódica, seja mensal, trimestral, semestral, é importante que a gente faça uma pesquisa de satisfação. Né? E aí eu coloquei até as carinhas aqui que, de fato, né, vão avaliar, né, de uma forma numérica a qualidade do seu serviço. Né? Então, pensando principalmente na microbiologia, né, o setor onde informa, né, que sai dali informações que são muito específicas para tomada de decisão, escolha de antimicrobiano, né, até mesmo uma cirurgia pode ser, né, ocasionada através de um dado de microbiologia. Então, a gente precisa saber, né, se o nosso serviço está tendo a qualidade esperada, como é que está isso, né, frente aos nossos clientes internos e externos, para a gente saber, né, de fato, se a gente precisa criar alguma ação de melhoria, né, algum ponto específico que a gente precisa trabalhar. Né? Então,
concluindo, né, tudo isso que eu deixei aqui para vocês, alguns pontos que eu coloquei do nosso dia a dia pensando nesses indicadores, que basicamente né, acompanhar periodicamente os indicadores de desempenho. Então, como eu falei lá no início, né, não é um dado que a gente tem que deixar guardado lá numa planilha de Excel ou no software. A gente precisa analisar, criar ações, né, implementar, acompanhar. Então, ali é o seu radar. Né? Então, e mesmo a gente tem muito isso, né? Eu estou olhando aqui, estou na meta, tá ótimo, então, não preciso fazer nada. Mas não, né? Então, eu coloquei até como último ponto aqui sobre a melhoria contínua. Então, por mais que nós estamos dentro da meta, por mais que nós estamos trabalhando, né, para obter laudos de qualidade, de confiança, a gente também precisa sempre repensar aquilo que pode ser melhorado. Né? Então, a gente também acaba com esses indicadores sempre tendo, né, possibilidades de melhorar o nosso serviço, de melhorar as rotinas, de realizar treinamento, né, de adquirir conhecimentos novos. Quando a gente fala de microbiologia, sobre otimização de processo, né, porque a gente sabe que se eu tenho lá uma resposta mais rápida, se eu antecipo lá uma identificação em 24 horas, por exemplo, igual hoje muitos laboratórios têm MALDI-TOF, né, isso é um ganho muito importante. Se eu faço utilização de uma biologia molecular atrelada à microbiologia, obviamente eu estou, né, melhorando o meu serviço e trazendo diagnóstico, né, de qualidade. E aí eu deixo aqui para vocês, uma frase que é de Peter Drucker, né, um dos pesquisadores dentro da área de qualidade, que basicamente é isso que eu estou falando, né, o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, o que está ruim, está lá fora do seu range, fora da sua meta, obviamente você vai criar ações para melhorar. E o que também está bom, você também tem possibilidades, né, de melhoria. Então, basicamente, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso, né, um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho do lado que a gente faz nos monitoramentos de qualidade. Não, bem legal, é bem interessante relembrar isso tudo para quem passou já, ou quem é da microbiologia no laboratório, para quem não é, está aqui vendo um pouquinho de como é o tipo de controle que tem, né? E acho que o que você falou agora no final, bem interessante, que não é porque eu estou bem que eu deito na cama esplêndida e fica bem até o final. Então, até onde eu trabalhei era isso, tipo assim, você tem um indicador de 70%, vamos passar para 80%, para 90%, para 100%. E uma das discussões, eu não cheguei a ser auditor, né, mas eu fiz o curso de auditor e fui muito auditado na minha vida, então eu sempre tive uma relação boa com a auditoria interna, externa, gringa, e é bem legal isso, trocar informação. E aí, tipo, não adianta vou criar um KPI, né, agora, muito importante, e aí a tendência das pessoas é falar assim, vou criar um indicador. Aí vamos estar, eu, Christian e Jailton aqui, no laboratório de micro, vamos criar um indicador novo? Pô, beleza. Qual é a relevância dele? Não, ainda tem isso. Ainda tem isso. Você cria o objetivo, né? Qual é a relevância? Porque eu já vi, em algum momento da minha vida, indicador em encheção de linguiça. É tipo assim, você mede isso para quê? Não, porque é um número bonito. Mas ele vai te levar para onde? Não, ele tá bonito. Mas tá bonito e ele vai... Por quê, né? Para quê? Aí você vai no outro lado, que é tipo assim, cara, tá perdendo tempo. Você tá botando entupindo de indicador, um monte de gráfico de pizza, um monte de coisa bonita, gráfico né, colorido, mas no final você fala assim, tá, de 10 indicadores, 1 interessa. O resto é encheção de linguiça. E aí ainda tem isso, né? Você vai trabalhar com o indicador, qual é a relevância dele. Né? Exatamente. Isso e é bem interessante, e como eu estava falando, não é porque ele está ótimo que, tipo assim, fica para lá. E as pessoas têm tendência a criar um indicador, como eu estava falando no início, e colocar o máximo do possível, tipo assim, 100%. Aí, tipo assim, mas peraí, mas o objetivo é 100%? E você está criando agora, você nem sabe onde você vai chegar. Aí a decepção das pessoas eu coloco a meta como 100%, eu atinjo 20% e vou para a auditoria levando isso. A primeira coisa que o auditor fala é assim, amigo, o que é isso aqui? O que é isso, né? Exato. O teu objetivo é 100%, você está em 20%, você está me mostrando isso para quê? Para tomar um ANC? Você vai tomar um ANC, porque isso aqui não tem nem pé nem cabeça, né? E aí você, quando fala, né, para explicar, não, eu vou fazer um indicador de 25%, né, fica parecendo como hemocultura. Não, eu vou começar agora com 10%,
para depois eu baixar para 8, para 5. Não adianta eu querer botar 0%, que 0% é utópico. Né? Na grande maioria dos lugares, 0% é utópico. Claro, sim. Então, achei Mas a gente sabe interessante. dos desafios, né? E aí a gente, por exemplo, ali dos 3, 5, a gente sabe que você vai trabalhar para aquilo ali, mas você vai pensar em cada vez mais reduzir aquele nível, né? Aquela meta. Então, acho que de fato é isso, né? Você trabalhar nessa melhoria contínua, né? Estar no seu dia a dia, seja de uma forma semanal, mensal, pensando em estratégias para melhorar aquele serviço, né? Então, de fato, isso é bem importante para que a gente... Estou Alessandro aí, ó, o fã do Cristian. Olha só. E aí é interessante também, você tem indicadores, estou lembrando aqui coisas da minha vida, de você ter um indicador, né, onde você tem um indicador, você tem uma mensuração, uma medida, mas a ação de correção ela é sua. Porque às vezes a pessoa faz um indicador que a ação da correção não é tua, ela é de outra pessoa, é de outro departamento. Então você está criando um indicador, na verdade você está criando cabelo em pelo, né? Cabelo em ovo. Porque você tem um indicador, beleza, estou monitorando aquilo. E a ação corretiva de quem? Não é de mim. É lá da imunologia. Mas peraí, mas você é micro, você não está na imuno. Então por que você está medindo isso? Exatamente. Porque aí você... É assim, porque você tem, tipo, uma ação corretiva, né? Qualquer uma, né? Um processo de ação corretiva e preventiva que, teoricamente, a microbiologia é dona para poder ter ação, aí eu coloco lá, vou falar com o gestor da imuno. E eu fico se o cara me responder. Mandei um e-mail e resolvi, né? Não, e se o cara resolver, se o cara me ligar só no Natal, eu fico assim, se eu for auditado no meio, eu falo assim, mas o cara não me respondeu. O problema é dele. Ele até agora não veio falar comigo. Mas o indicador é teu. Como é que vocês veem isso? É muito doido isso, né? Mas vou te falar, existe lugar muito bom, hein? Vou te falar que existe lugar muito bom isso. E aí, por isso, né, o Marcos, a importância, né, dessas reuniões, a importância de formar a ata de todos, né, que tem uma relação com aquele indicador, estar presente e estar ciente do que está acontecendo. Porque, como eu falei, né, às vezes é só lançar numa planilha, lançar no software, mas, né, não está tendo ação específica ali para que, de fato, né, o indicador ele tenha o seu objetivo cumprido, né, que é possibilitar a melhoria. Então, de fato, eu acho que essa relação, essa interação, né, com todos que participam, né, do processo ali daquele indicador, eles devem estar cientes, né, e as ações também devem ser tomadas para isso. Você tocou num ponto legal também, tá vendo? A gente vai aumentando aqui as coisas. É o cara que tem o indicador, faz, e o indicador é dele. Aí você pergunta para um colega dele de bancada qual é o indicador, onde que está, e fala assim, não sei, porque o dono do indicador é fulano. Também acontece. E aí a informação é dele. E se o cara morreu com ele. Tipo assim, nunca mais você vê indicador. Sim, sim. E aí, de fato, né, você traz aí um ponto que também, né, a importância de fazer isso dentro do setor, né, de fazer essa comunicação, chamar a equipe de microbiologia, olha, isso aqui é como nós estamos, né? Então, como nós estamos hoje, né? Como é o setor de microbiologia? Como é esse desempenho? Então, isso também é bem importante para que todos, né, saibam e consigam conduzir ali as ações e as análises de eficácia. São coisas que o senhor fala assim, pô, mas isso é básico. Mas, às vezes, não é tão básico, não. Isso é óbvio. Às vezes, não é tão óbvio, né? A gente já, de novo, passando, né? De fazer uma auditoria externa, com gringo vindo para cá, e aí ele junta todo mundo, né? E é óbvio, né? O auditor é esperto, ele fala assim, não, você é o cara que é o dono do indicador, mas aquela pessoa ali é do teu time? Vou perguntar para ele. Aí você fala assim, não, para ele não, pergunta para mim. Não, mas ele tem que saber. Exatamente, acontece, né? Então, de fato é isso. A informação, ela também precisa estar disseminada, né? E precisa estar claro para toda a equipe, com certeza. Eu acho que tem outro papel importante, né, dos indicadores, é até para justificar alguns investimentos que podem ser feitos para a melhoria do processo. Então, como o Christian falou, por exemplo, tempo de liberação de cultura. Então, quanto tempo que eu demoro para liberar uma hemocultura? Sei lá, 2 dias. Com antibiograma, 2, 3 dias. Então, se eu comprar um Auditoff e fizer a identificação direta da garrafa de hemocultura, quanto tempo eu diminuo nisso? E aí, em que isso vai impactar? Redução de antimicrobiano, redução de tempo de internamento. Então, isso também é extremamente importante, né? Esses resultados trazem muito embasamento para justificar
alguns investimentos para micro. A biologia molecular também. Então, qual a importância? Então, por exemplo, não foi o ponto aqui, mas hoje tem muitos laboratórios trazendo biologia molecular nas culturas de vigilância, porque também tem adiantado bastante. E isso traz uma rotatividade de leito muito grande. Então, esses investimentos são os nossos indicadores também de qualidade que vão embasar. Exatamente. A gente está falando aqui do indicador como um suporte, né? Ainda mais hoje, né? Exato. Foi semana passada, né? Semana de conscientização da gestão de antibióticos, né? Então, tipo, o indicador ele pode trazer para o laboratório, como o Jair está falando, um suporte, seja para investimento financeiro ou para falar assim, olha, o hospital agora está implementando o stewardship, né? A gestão. E aí, cada departamento leva esses indicadores. Eu participei essa semana de uma reunião assim, bem legal, de farmácia apresentando indicador, CCIH apresentando indicador, micro apresentando indicador, e todos os três, né, que são o triângulo, né, de qualquer mudança, infecção, farmácia e microbiologia, porque cada um separado não faz verão. Se cada um falar uma coisa, não ganha nada, ninguém ganha nada, mas quando os três falam alguma coisa e mostram indicadores, que são indicadores que todo mundo está olhando e fala assim, putz, olha que legal, cara, sair daquilo, é como já está falando. O tempo de internação, que lá o gestor do hospital, que é o administrador, né, o cara é economista, é financeiro, é matemático, ele não sabe o que é bactéria, mas ele sabe de que se o paciente diminuir de 2 semanas para 5 dias no leito de hospital, ele está ganhando na rotatividade, né? Ele está ganhando no antibiótico, ele está ganhando aquilo que a gente não vê, né? Que todo mundo fica falando, é muito antibiótico e tal, beleza. Agora imagine tudo que está envolvido no paciente, né? Que é algodão, iodo, que é aquele pequenininho, que imagina quanto se gasta no hospital. E ninguém olha, né? O tempo da enfermagem, aquela enfermeira está lá 2 semanas com o paciente. E eu acho que o indicador é isso, o indicador, sendo bem feito, ele consegue corroborar para mostrar, até dentro do hospital onde vocês trabalham, por exemplo, tipo assim, a gente saiu de uma situação A para B, ou seja, em 2, 3 anos, olha quanto a gente evoluiu, para você mostrar lá para cima quem é o financeiro e falar, beleza, está na hora do Malditoff, está na hora de trabalhar com o Film Array, está na hora de trabalhar com metodologia de... Ou seja, se não, fica sempre aquilo, como o Jesus falou, a micro é um buraco negro de financeiro. Tudo que você coloca na micro some. Ali é um buraco de grana. E aí é o papel da gente, né? Hoje eu indiretamente, mas vocês dois que estão inseridos no contexto, né? O Alessandro que está aqui olhando a gente aqui, agradeço a tua audiência, Alessandro. O Alessandro está em Brasília. E aí ele pelo menos estava até ontem. São as pessoas que são as pessoas hoje, vocês da nova geração da microbiologia, né? São as pessoas que levam para todo mundo, tipo assim, a micro não é aquele lugar feio, mal cheiroso, aquilo que todo mundo não quer nem passar na porta. A micro, ela hoje, acho que depois da pandemia, eu já falei 20 vezes isso aqui, mas se existe alguma coisa de bom que a gente tirou da pandemia, é que a microbiologia e todos os profissionais ao redor, satélites da microbiologia, hoje todo mundo é reconhecido, um enfermeiro, um micro, um infecto, uma CCIH, uma farmácia. Hoje todo mundo sabe quem eles fazem. Até 5 anos atrás, acho que tem um cara lá embaixo, no porão, que é a farmácia. A farmácia lá fica fechada, ninguém entra. Que era assim a imagem da farmácia, né? Sim. Então, acho que é isso, usar números, como você falou, Cristian. Não é usar, que muita gente faz também. Muita gente é boa de gogó, muita é boa de falar. Fala, você fala assim, nossa, legal, mas cadê o preto no branco? Cadê o número? Né? Porque aí, contra número, né, contra fatos não argumenta. É outro chavão, né? Outro chavão da auditoria. Contra fatos não existe argumento, amigo. Se você chegou lá e viu, beleza. Agora, falar, todo mundo fala. Posso falar o que eu quiser aqui. Posso falar aqui que eu sou multimilionário, que eu deveria estar na Havaí agora. Não é assim. O buraco é mais embaixo. Então, é mais ou menos isso. Acho que é bem legal. Acho que a intenção da live agora, está fazendo 1 hora a live aqui, legal. Quem está com a gente aqui vendo esse assunto é porque realmente gosta numa sexta-feira, né? Tem gente agora que está pensando em sair já, mas o intuito do canal é justamente isso, é trazer a vertente de todo mundo do laboratório, e essa é uma vertente, você vê que dá pano para manga. A gente poderia falar aqui de N situações de indicadores. Tem gente que, como eu falei no início, né? Tem gente que você fala assim, vamos fazer indicador?
lá, que coisa chata, não quero. Por quê? Porque associa número, indicador, e indicador gera uma cobrança. Alguém lá na frente vai cobrar. Não existe, né, como eu te falei, indicador para passar a mão na cabeça de todo mundo. Indicador é para cobrar uma melhoria ou uma correção. E, de novo, as pessoas odeiam ser chamadas a atenção, seja para melhorar uma coisa ou seja para corrigir uma coisa, né? Então, acho que aí entra muito na parte humana, e ainda mais o brasileiro. Acho que a nossa latinidade, né? O sangue quente do brasileiro e da América Latina é tipo assim, você manda alguma coisa errada, uma vírgula fora do ponto, é tipo assim, tá falando comigo? A culpa é minha? Verdade. É mais ou menos isso. Mas a gente tem que trabalhar junto. Acho que é legal, agradeço vocês aqui. Foi bem legal, o papo foi bem bacana. A gente tentar puxar, né, alguma coisa de um assunto que não é tão legal, né? A gente não está falando aqui de novas metodologias, a gente não está falando aqui de multiresistência, mas é legal também a gente ver o outro lado, né? Vocês dois são microbiologistas, você tem o tempo de vocês de trabalhar com bactéria e tem o tempo de vocês de trabalhar com aquilo que é papel, né? Eu acho que uma das coisas que eu falo com um amigo meu, da Rede DOR, ele é microbiologista, é de que hoje ele tem um cargo de gestão. Aí eu falo assim, agora você saiu da bancada, né? Agora você é gestor. Teu negócio agora é caneta e computador e Excel. Tá bom no Excel? Aí ele mesmo falou, tipo assim, cara, porra, agora eu vivo dentro do Excel. Eu falei, tá vendo? Porque você usa a monitoramento, gerenciamento, né? Para saber como que as coisas estão. Eu conheço gente que quando você fala assim, vou te subir, você vai virar gerente, vai virar gestor, mas você vai largar a bancada. Você tem que trabalhar com papel. Não quero. Não quero. Cara, isso é muito chato, não quero. Mas é de cada um, né? Cada um quer. E tem outros que veem isso, tipo assim, tipo uma evolução, tipo, beleza. Quer que eu faça agora o quê? Vou fazer gestão da qualidade? Show! É mais uma coisa que eu vou aprender e vou trabalhar. Não deixo de ser microbiologista, mas eu tenho agora uma outra vertente, que é interação com os outros departamentos, baseado em quê? Números, fatos e abrir. É chato, né? Fazer capa é chato pra caramba, ter que explicar o que acontece. Às vezes você tem que mudar toda a gestão do laboratório por uma não conformidade que você vai ler no seu POP lá e fala assim, putz, mas o erro está lá no início. Quem escreveu aqui escreveu errado, aí eu tomo NC na frente, aí você tem que rever o teu sistema todo, né? Que é o sistema desde o início, do que fazer, né? Fazer o que eu falei que eu faço e fazer corretamente. Né? Gente, falei muito. Me empolguei aqui, falei muito. Gente, muito obrigado, muito agradeço. Deixa eu ver se tem. Agradeço o convite. Deixa eu ver as perguntas aqui. O doutor Aguimar está aqui, o Alessandro ainda está aqui também, mas sem perguntas específicas. Bom, gente, acho que a gente está tranquilo aqui. Jailton, você quer deixar uma palavra final para a gente aqui? Depois a gente passa para o Christian, ele finaliza, e aí eu fecho aqui essa semana, convidando todo mundo para dezembro, teremos mais. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite para participar aqui desse bate-papo. Parabenizar a Christian por abordar esse tema extremamente importante dentro da microbiologia, embora não seja um tema, como você falou, todo mundo gosta, mas que é um tema extremamente relevante e que mostra a qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido no setor. Né? Então, era isso. Show de bola. Então, gente, agradeço aí mais uma vez, Marcos, Janaína, né? Acho que ela não conseguiu chegar, mas um grande abraço. Está no trânsito, tá no trânsito. Tá chegando por aí. E Jailton, né? Um grande abraço, foi uma honra, né? Um prazer imenso aí, te conhecer, estar com você aqui nesse assunto que é de suma importância dentro do contexto aí de microbiologia. Então, de fato, eu deixo, né, hoje como uma reflexão que né? Monitorem a qualidade do serviço de vocês. Porque isso, de fato, tem um impacto muito positivo na segurança do paciente, como a gente vai conduzir, como o médico vai utilizar os nossos laudos ali, né, para tomada de decisão. Então, é isso aí, um bom final de semana a todos, e mais uma vez, obrigado aí, Marcos. Agradeço vocês dois, agradeço todo mundo que está online com a gente aqui, deixando um recadinho para vocês, quem quiser de novo o certificado dessa live, entra lá no Instagram, bota seu nome e seu e-mail, mandaremos semana que vem. Eu falei que a gente ia ter semana micromeio em dezembro, eu acho que a Janine falou comigo que não ia fazer, que estava meio... Agora começa Natal, é muito corrido tudo, então fiquem ligados na gente, a gente vai falar com vocês pelo Instagram, talvez em janeiro voltemos, são 3 semanas agora de final de ano,
Mas, de qualquer maneira, se não nos vermos aqui, um feliz 2024 para todo mundo, Feliz Natal para todo mundo. E teremos, se tiver alguma coisa agora em dezembro, teremos pontuais palestras de um dia só e vamos avisar no Instagram, tá bom? Boa noite a todo mundo, vocês dois, muito obrigado. E, Um abraço, gente. tchau para vocês. Tchau.